E aí, galera, como vocês estão? Hoje a gente vai falar de um assunto muito legal, de fundos imobiliários versus aluguel. Qual será que compensa mais? Alugar uma casa ou alugar um fundo e ter esse fundo para receber dividendos? A gente vai falar isso nesse vídeo e vai comparar fundos imobiliários versus casas. A gente tem já 402 mil investidos, e desses 402 mil investidos, eu tenho 56 mil investidos em fundos imobiliários. E eu, no último vídeo, falei sobre ativos e passivos e o que seria bom para investir em 2026. E a gente falou sobre os fundos imobiliários e também falou sobre aluguel. E é isso que me inspirou a gravar esse vídeo. Mas antes da gente falar sobre esse assunto, já deixa o like aí e se inscreve no canal. Você deixando o like, você me ajuda a engajar esse vídeo e vai entregar para mais pessoas. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like aí e se inscreve. Então, bora lá para a gente fazer comparação. Eu tenho alguns fundos aqui na minha carteira e todos são de tijolos. Para quem não sabe, um fundo imobiliário são imóveis que você aluga. Existem dois tipos de fundos imobiliários, de tijolo e papel. O de tijolo, você está alugando um imóvel fixo, um imóvel que é físico, né? Já o fundo de papel, você vai alugar um fundo que ele empresta dinheiro para outros fundos e ganha uma taxa sobre esse empréstimo. Então, existem esses dois tipos de fundos imobiliários. A gente investe, todos os fundos que a gente tem aqui são fundos de tijolo, ou seja, a gente está investindo em imóveis. Então, a gente vai lá, pega nosso dinheiro e investe em imóveis. Esses fundos, ele pega esses imóveis, alugam e pagam proventos para a gente, através desse aluguel desses imóveis. Então, a gente tem vários tipos de imóveis aqui. A gente pode ter imóveis de shoppings, imóveis de logística, galpões e vários outros. Os que a gente tem aqui principais são de logística, galpões e shoppings. Eu vou pegar dois fundos aqui para a gente comparar com o aluguel de uma casa. Eu vou pegar o GGRC, que ele é um fundo de logística e galpões, ou seja, ele tem galpões distribuídos por todo o Brasil. Se a gente pegar ele aqui, ó, já está aberto. Então, ele tem 2,4 bilhões de patrimônios, ou seja, em imóveis ele tem 2,4 bilhões. E desses 2,4 bilhões, ele está com desconto de 0,87, ou seja, ele tem 13% de desconto. Se for PVP foi o que é o PVP? É o preço sobre o valor patrimonial. Então, se ele tiver o valor de 1, quer dizer que ele tem um preço sobre o valor patrimonial de 1, que é ok, que é o que ele vale. Se ele está abaixo de 1, quer dizer que ele está descontado. E se ele está acima de 1, quer dizer que ele está mais caro do que ele tem de imóveis. Ele está com desconto de 13%, ou seja, ele está 0,87, então ele está com 13% de desconto. E nos últimos 12 meses, o GRC pagou 12%, ou seja, o número que todo mundo gosta, 1% ao mês. Se a gente pega os aluguéis de casa, tem estudos que mostram, vou deixar aqui, tem estudos que mostram que as casas pagam de 0,5% a 0,6% de aluguel do valor do imóvel que você investiu. Já do GGRC, você ganha 1% ao mês, ganha o dobro. Então, nesse primeiro ponto aqui, a gente já tem uma vantagem no fundo imobiliário. O aluguel versus o provento que o fundo paga o dobro do que um aluguel. Se a gente fosse pegar aqui, a gente no vídeo passado falou sobre ativos e passivos, né? E a gente sabe que o aluguel e o fundo imobiliário são ativos, que ele gera dinheiro para sua carteira. Então, se a gente for comparar aqui, eu tenho um exemplo da minha namorada que comprou um apartamento de 240 mil reais. Se eu investisse 240 mil reais à vista, né? Se eu tivesse lá 240 mil reais sem financiar, o aluguel que ela aluga é R$ 1.300, ou seja, 0,5%, que é o que os estudos mostram aí. E foi o que ela alugou aqui também na minha cidade. Ela receberia em um ano R$ 15.600. Já se eu investisse o mesmo valor no GGRC, eu receberia de aluguel, como eu recebo 1% ao mês, eu receberia R$ 2.400 de proventos do fundo imobiliário. Isso é isento de imposto. Isso pode ser que vai mudar ano que vem, mas hoje em dia é isento. Então, em um ano, eu receberia R$ 28.800, ou seja, eu receberia o dobro do que se eu tivesse investido na casa. Então, nesse ponto aqui, em 8 anos, o valor que eu investi no fundo volta para mim. Ele vai dar 259 mil reais em 8 anos. Já no aluguel, em 8 anos eu só receberia 140 mil reais, a metade do que eu receberia no fundo. Para eu receber o valor de volta na casa, eu demoraria 200 meses, porque eu recebo 0,5% ao mês. Já no fundo, eu demoraria 100 meses, eu receberia o dobro da velocidade. Ou seja, em 200 meses, eu receberia o dobro do que o aluguel da casa.
Então, nesse primeiro ponto, um fundo imobiliário é melhor que o imóvel, porque a gente consegue receber mais proventos do que o aluguel. Agora, outra coisa que a gente também ganha no fundo imobiliário. A gente tem fundos imobiliários na Bolsa Brasileira que tem uma valorização de 15, 20, 30%. Eu vou dar um exemplo de dois fundos que estão na minha carteira. O primeiro fundo é o próprio GGRC, ele está com uma variação aqui ó, de 15% positiva, ou seja, nos últimos 12 meses valorizou 15%. Tem casas que valorizam 15, 20, 30% também, só que depende da região. E aqui eu não tenho esforço nenhum. Se eu quiser vender na hora, eu vendo, porque eu tenho liquidez alta. Então, eu tenho uma liquidez de 9,9 milhões e 300 mil. Já na minha casa, eu vou demorar de 1 a 5 anos para vender. Pode ser que você venda mais rápido, mas a média é de 1 a 5 anos. Então, a liquidez da venda de uma casa, de um fundo imobiliário é muito mais rápido do que de uma casa. Então, esse é o segundo ponto. E olha, a gente tem de 15%. Outro fundo imobiliário, que é a segunda maior posição da minha carteira, que é o VILG, ele também é um fundo de logística. Ele teve valorização nos últimos 12 meses de 50%. Ou seja, gente, se eu tivesse investido R$100 nele, ele teria virado R$150. Eu teria 50% de valorização nele. Então, é um fundo muito bom também. Então, a gente pode ter a valorização maior até que uma casa. Então, no segundo ponto aqui, os fundos imobiliários empatam com a casa, só que eles têm uma vantagem que ele tem uma liquidez, que é o terceiro ponto, ele tem uma liquidez muito mais alta. Se eu quiser, eu vendo na hora. Já a casa eu não consigo. Então, esse é o terceiro ponto positivo aqui. O quarto ponto positivo é que quando você investe em um fundo imobiliário, você diversifica seu valor. Já na casa, não. Se você ficar com a casa desalugada, você vai ficar sem aluguel. Você vai ficar 100% de vacância. A vacância é quanto por cento do seu imóvel está desalugado. Numa casa, se você investir em uma casa e ficar desalugada, você vai ter 100% de vacância. Já nos fundos, a gente tem uma média de 4 a 6% em fundos bons. Olha, por exemplo, esse aqui. Vou pegar o GGRC. Ele tem uma vacância aqui de 4,80%, ou seja, só 4% dos imóveis dele estão desalugados, dos espaços dos imóveis deles estão desalugados. O VILG, vou pegar o VILG, que é outro fundo bom, só 2% de vacância, gente, ou seja, 2% dos imóveis que eles têm estão desalugados, o que você faz diversificar. Ó. Por exemplo, eu vou pegar o VILG, olha quantos galpões de logística ele tem. Ele tem 4 em Minas Gerais, 4 em São Paulo, 2 em Espírito Santo, 2 no Rio Grande do Sul, 1 no Pernambuco, 1 no Pará e 1 no Rio de Janeiro. Ou seja, totalizando aqui, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ele tem 15 imóveis. E só 2% desses imóveis, dos espaços desses imóveis, estão desalugados. Já na casa, se você tiver uma casa de 240 mil e ela ficar desalugada, você vai ter 100% de vacância. Então, é outro ponto positivo para os fundos. E aqui, a gente também nos fundos, a gente tem uma diversificação bem maior do que a gente pode comprar. A gente pode investir em galpões, em galpões de logística, né? Em shoppings, em lajes corporativas. Se você tiver 240 mil, você consegue comprar um pedacinho de um galpão desse aqui do GGRC, que tem vários galpões. Já para você construir um galpão próprio seu, você teria que gastar no mínimo 1 milhão a 1,5 milhão. Então, com pouco dinheiro, você consegue diversificar bem aqui, ó. Por exemplo, só na minha carteira com 56 mil, eu tenho galpões e shoppings. O XPML aqui, por exemplo, ele é um shopping. E olha a valorização dele nos últimos 12 meses, ó. 22%, gente. Ou seja, a maioria dos fundos aqui estão bem valorizados. Porque os fundos de tijolo, a gente tem tendência dos juros a baixar nos próximos anos aqui. E quando os juros baixam, os fundos geralmente eles valorizam muito. E todos eles são descontados, ó. Por exemplo, o XPML nem tanto, ó, ele está com 1% de desconto. Se fosse 1, lembra que eu falei? Se o PVP, o preço do valor patrimonial, fosse 1, ele estaria o valor justo dele. Hoje ele está com 0,99, ou seja, ele tem 1% de desconto. Mas olha o VILG, eu vou pegar o exemplo do VILG. É um fundo que valorizou 50% nos últimos 12 meses e ainda tem 13% de desconto. O GGRC, a gente tem 15% de valorização e ainda também tem 13% de desconto. Então, a gente ainda está com os fundos descontados e eles ainda têm uma valorização boa. Já as casas, a gente talvez vai ter uma valorização boa, mas a gente vai demorar muito a vender. Então, essa é a minha visão. Eu posso pegar vários outros exemplos aqui, ó. Se eu pegar outros fundos aqui, ó, da minha carteira que estão mais para baixo, olha para vocês verem. O VISC11, a variação dele nos últimos 12 meses foi de 30%. Então, no último ano, ele valorizou de R$ 83 a cota para 109.
e todos os fundos estão com valoração boa dessa forma. Então, na minha visão, compensa mais você ter fundos imobiliários do que aluguel. Se você fosse ter que escolher entre um e outro, vale mais a pena os fundos imobiliários, por todos esses pontos positivos aqui que eu falei. Mas, se você tiver muito dinheiro, vale a pena você diversificar em casas e fundos imobiliários. Igual eu faço aqui, ó. Por exemplo, hoje eu já comprei um terreno, teve uma época, eu vendi ele, mas hoje eu não tenho mais imóveis. Só que eu não deixo meu patrimônio inteiro em fundos. Não é porque os fundos estão valorizando e pagam uma taxa boa todos os meses, eles pagam todos os meses, que eu vou investir 100% do meu patrimônio em fundos. Ó. Eu tenho 69% em ações, 14% em fundos, 15% em reserva renda fixa. Então, meu patrimônio está diversificado. Não é porque aquele investimento é bom que eu tenho que investir 100% nele. Eu vou diversificar meu patrimônio para, se um deles der errado, eu tenho outra diversificação. Por exemplo, se os fundos vai lá amanhã, eles vai lá, cai 50%. Eu não tenho todo o meu dinheiro em fundos. Então, gente, a gente tem que aprender a diversificar. E para você criar sua liberdade financeira e ficar rico, são duas coisas que eu sempre falo nesse canal. É tempo e aporte. Quanto mais você aporta, mais rápido você vai chegar nessa liberdade financeira. E quanto mais tempo você aporta, mais rápido você também vai chegar nessa liberdade financeira. Então, gente, no vídeo de hoje é isso. É um vídeo curto para a gente fazer essa comparação, porque um inscrito meu pediu. E digam aí o que vocês acham. Vocês preferem aluguéis ou fundos imobiliários? E deixa aí, se vocês têm fundos imobiliários, deixem aí nos comentários quais são os fundos imobiliários que vocês têm na carteira de vocês. No vídeo de hoje é isso. E até o próximo vídeo, gente. Muito obrigado.